Comentário da semana com Álvaro Pereira. 9h05 em mais uma terça-feira, hoje dia 24 de agosto do ano de 2021, entrando no ar mais um comentário da semana. Clarice Bernardes, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, Pedro Cunha, bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes da Rádio Gerais FM. Bom dia, seja bem-vindo, Álvaro Pereira, direto de Brasília hoje, né, Álvaro? Obrigado, Pedro. Bom dia para você, bom dia para Clarice, bom dia para os ouvintes da Gerais FM. Bom dia, bom nesta terça-feira. Hoje em Brasília, sim. Estamos aqui sim, verdade. Acompanhando bem de perto o clima bastante tenso, né? Provocado aí por essa crise entre os poderes. E justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, você estando em Brasília também, o assunto não podia ser outro, né? Além, claro, da nossa política nacional. Álvaro, falando sobre esses poderes, esse assunto está muito movimentado, né? Governadores de 24 estados estão discutindo justamente sobre isso, buscando ter uma melhor relação entre os poderes e principalmente entre o presidente Jair Bolsonaro, né? Como é que está essa relação e o que eles estão buscando junto a essa reunião com o presidente da República para buscar melhorar essa situação entre esses poderes, buscando impactos na economia, na saúde pública também? Como é que está esse processo? Clarice, eles se reuniram ontem aqui em Brasília no Fórum Nacional de Governadores. Então estavam presentes 24 dos 27 governadores e eles discutiram a crise, né? A crise conjuntural, a crise institucional provocada por esse embate, né? Esse conflito permanente entre poderes que a gente acompanha aqui em Brasília. De um lado, o Supremo Tribunal Federal, não é, que é o órgão máximo do Poder Judiciário, da Justiça brasileira, iniciando processos de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro, não é, sob a suspeita de que ele estaria incitando de alguma forma ações de violência contra o Supremo, né, nessas manifestações de apoio a ele. E de outro lado, agora o presidente revidou, solicitando ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nosso representante aí de Minas Gerais, senador por Minas Gerais, que abra um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Justamente o ministro que autorizou o início de um processo de investigação envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. Já existe um processo no Supremo para investigar a origem de fake news que teriam como objetivo atingir o Supremo como instituição, e agora eles querem envolver o presidente Jair Bolsonaro nessa investigação, como se ele pudesse estar também ligado a essas ações. Então, o chumbo agora está trocado, né? O presidente Jair Bolsonaro, que havia prometido entrar com esse processo de impeachment, ele cumpriu a promessa. Nós chegamos a tratar desse assunto aqui na semana passada, mas havia a suposição de que ele não fosse formalizar esse ato. Só que ele formalizou, foi pessoalmente ao Senado Federal e entregou o pedido de impeachment ao presidente Rodrigo Pacheco. Então isso contribuiu para aumentar aí os decibéis da crise, né? E os governadores, que também sempre foram vítimas de alguma forma de críticas do presidente Jair Bolsonaro, se reuniram ontem aqui e meio que hastearam a bandeira de paz. Eles estão preocupados com o reflexo dessa crise na economia. Eles acham que essa alta da inflação, a alta do dólar, a alta do preço dos combustíveis, tudo isso já seria decorrência desse estado de instabilidade política que acaba afetando a economia. A economia vive muito do estado de confiança das pessoas e principalmente dos investidores no país. E na medida em que o quadro se torna muito instável, os investidores tendem a fugir do país, porque eles preferem investir naqueles lugares onde eles têm a certeza e a segurança de que poderão ficar por um longo prazo, né, de que terão tempo de investir e depois de colher os resultados desse investimento. Então, os governadores estão preocupados com isso, né, preocupados com a economia dos seus respectivos estados, mas eles estão preocupados também, Clarice, com acontecer no dia 7 de setembro, nessa manifestação
que está prevista em todo o país de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e com duras críticas ao Supremo Tribunal Federal. Por que os governadores estão preocupados com isso? Porque eles são responsáveis pela segurança, não é, em seus estados. E preocupa também o fato de que setores da Polícia Militar, em alguns estados, já estariam também assim um pouco contaminados por esse apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Ontem, o governador de São Paulo, João Dória, afastou do cargo um dos comandantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É uma das polícias militares mais bem treinadas, mais evoluídas do Brasil, e um dos comandantes, justamente o comandante de policiamento do interior, ali que tem sede naquela região de Sorocaba, no interior de São Paulo, ele postou nas redes sociais dele uma mensagem de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, à manifestação de 7 de setembro, e também com críticas ao Supremo Tribunal Federal. Pelo regimento, né, o regulamento das polícias militares, esse tipo de manifestação política, político-partidária, é proibida. Então, em função disso, o governador João Dória afastou do cargo esse comandante, e o nome dele é Alexander Lacerda, e ele vai ter que se explicar por que fez isso. Foi considerado um ato de indisciplina, não é? Então há temores de outros governadores de que esse tipo de ação possa ocorrer também na polícia militares de outros estados. Então o que os governadores propuseram ontem foi um encontro com o presidente Jair Bolsonaro, um encontro de paz, um encontro para se tentar algum entendimento, alguma negociação que coloque em primeiro lugar o interesse do país. Acabar um pouco com esse estado aí de tensão, de embate, não é, para que o país possa crescer e se desenvolver normalmente, voltar a atrair investimentos externos, investimentos internos e passar a conviver de novo, né, com uma inflação estável, com um preço de combustível também tolerável pelas pessoas. É impressionante o preço do combustível hoje, né? Em algumas cidades já se cobra mais de R$7 pelo litro de gasolina, por exemplo, o que é absurdo. E isso num quadro ainda de crise econômica provocada pela pandemia. Então faz sentido essa reunião dos governadores e essa tentativa de conciliação com o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver qual será a reação do presidente, se ele vai receber os governadores, se ele se dispõe a dialogar em nome do entendimento, da conciliação, que é o que o país realmente precisa neste momento. Com certeza, uma reunião que busca o entendimento e o discernimento, né, para tentar driblar essa situação que todos nós estamos passando. Álvaro, e além disso também, né, no cenário da política, atualmente, a gente tem a investigação do cantor Sérgio Reis, né? Conta pra gente um pouquinho melhor por que ele está sendo investigado pela Polícia Civil nesse momento. Pois é, você vê como o clima está tenso, né? O cantor Sérgio Reis, cantor sertanejo, super admirado, né, no Brasil inteiro, é uma referência fundamental na música sertaneja, já está com mais de 80 anos, ele apoia o presidente Jair Bolsonaro e vinha apoiando também essas manifestações de 7 de setembro. Aí, numa conversa com um amigo dele, ele disse que estaria em Brasília e que iriam invadir o Supremo Tribunal Federal, se fosse preciso retirar aqueles ministros lá do Supremo à força. Enfim, ele fez uma bravata assim, né? Provavelmente uma coisa mais privada ali, numa conversa com um amigo. Ele imaginou que isso fosse ficar apenas entre eles, e esse amigo divulgou o áudio, e o áudio se tornou conhecido no Brasil inteiro como se ele estivesse incentivando atos de violência contra o Supremo Tribunal Federal, contra a democracia no Brasil. E isso acabou provocando também uma onda de críticas a ele por parte do meio artístico, inclusive, né, que defende muito fortemente a democracia, o Estado de Direito, a liberdade de expressão. E em função disso, ele está sendo investigado pela Polícia Federal a pedido do ministro Alexandre de Moraes.
E ele está sofrendo agora até um boicote dos próprios colegas artistas. Ele estava se preparando para gravar um novo CD agora no segundo semestre do ano. Vários artistas que já haviam se comprometido a participar do LP com ele é uma figura admirada pelos colegas também, disseram que em função dessa declaração dele, não participariam mais. Então, artistas conhecidos como Guilherme Arantes, Maria Rita, que é filha também famosa, né, interpreta Romaria, filha da Elis Regina, também disse que não pretende mais participar do projeto com eles. Zé Ramalho, de todos aqueles artistas que já haviam se comprometido a participar desse projeto, apenas a Paula Fernandes, que é mineira, disse que vai sim participar e que esses compromissos devem ser cumpridos independentemente de questões políticas. Ela disse que vai participar por razões estritamente artísticas. Ela tem admiração pelo Sérgio Reis, ela é grata pelo Sérgio Reis porque ele deu sempre um grande apoio à carreira dela, principalmente no início, e que ela manteria o compromisso de participar desse CD, independentemente dessa questão política. O cantor já se desculpou pelas palavras assim um pouco radicais que usou nessa conversa com um amigo, mas enfim, reafirma o apoio dele ao presidente Jair Bolsonaro e as manifestações de 7 de setembro. Então você vê como o clima está radicalizado a ponto de um artista popular e querido como Sérgio Reis está sendo agora vítima de boicote dos próprios colegas em função dessa posição política exacerbada que ele tomou. Com certeza, os climas estão animados por aí, o pessoal bastante animado nesse assunto para falar sobre política, cada um dimensionar a sua opinião, né, que seja a favor ou que seja contra. Álvaro, já aproveitando que você está hoje em Brasília, mais algum assunto, mais algum comentário para a gente? Eu acho que esse é o grande assunto mesmo do dia, em função dessa crise, as reformas que estavam sendo discutidas no Congresso entraram em banho-maria, principalmente a reforma tributária, que seria uma reforma extremamente importante para simplificar o sistema de impostos no Brasil. Está tudo parado muito em função dessa crise. Os governadores têm razão de fazer um aceno de paz aí, de procurar esse encontro com o presidente Jair Bolsonaro. Que prevaleça o bom senso, né, que o presidente Jair Bolsonaro também se disponha ao diálogo com os governadores, para a gente encontrar uma solução pacífica para isso aí. Que as manifestações do dia 7 sejam também pacíficas, né? Sejam manifestações políticas normais numa democracia.